Glória a Deus. Maravilhoso. Sabe, irmãos, nós queremos resultado de Deus, mas não somos dispostos o suficiente para lutar, para ver esses resultados acontecer na vida. Normalmente, o ser humano, ele se desespera. Ele perde o foco daquilo que é prometido por Deus para ele, para olhar para uma evidência de um acontecimento de momento. Aleluia. Essa noite eu quero trazer uma palavra, não estava nos planos de pregar, mas vai ser necessário. Hebreus capítulo 11, nós vamos fazer a leitura de um versículo na Bíblia. Dá para você dizer comigo: eu sou filho da promessa. Nós somos um povo, irmão, de promessas. Aleluia. Não tenha dúvida, eu tenho uma alegria muito grande quando leio as Escrituras, e os textos que mais me alegram é aqueles textos que mostram minha realidade antes de ser crente. Como Paulo escreveu aos Romanos, dizendo: todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos estão afastados da glória de Deus. Esse texto parece uma coisa absurda, assustadora, enquanto a gente não entende. Depois que você entende que aceitou Jesus, você entende agora que o estado de morte, de risco que vivíamos, Deus planejou e projetou, preparou e executou uma saída. Aleluia! E essa saída é uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, apenas um versículo. Aleluia! Versículo 21. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 11, todos encontraram? Amém. E versículo 21. Diz assim: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e o adorou encostado à ponta do seu bordão. Digam glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo 11 de Hebreus tem todo um capítulo apresentando homens e mulheres de fé. E certamente há outros nomes que nem aqui foram notificados, foram registrados. Assim também como está escrito nessa página, a nossa história de fé. Aleluia. Uma irmã acabou de contar um ato de fé diante de uma circunstância. Ela provou que até mesmo as coisas naturais se submetem às sobrenaturais. Aleluia. Então, as coisas naturais, os acontecimentos naturais estão submissos ao sobrenatural. E no momento que ela olhou, tirou o olhar para a evidência do natural e colocou a fé naquele que a Bíblia diz que nós devemos
ele tem sempre só olhar para ele, porque ele é autor e consumador. Quer dizer, ele não só projetou, só me criou, ele projetou e criou, acabou, fez um acabamento dela. E o acabamento da fé que Jesus fez para nós, ele é produtivo, aleluia. Ele tem resposta, louvado seja Deus, glória a Deus. Então, a nossa história não está escrita aqui. A história de muitas pessoas não está escrita. Mas a fé é algo que a Bíblia exalta. Não uma fé alienada, uma fé natural, mas a fé naquele que ofereceu o dom da fé, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos mediante a fé, e é um dom dado por Deus. Então, amado, às vezes nós enfrentamos circunstâncias e cedemos circunstâncias porque não entendemos o valor que Deus nos deu. Deus nos deu um valor muito grande. É porque às vezes nós nos deixamos levar pelo que ouvimos de pessoas que não conhecem Deus, não têm a Deus, não têm interesse a Deus, não é submissa a Deus, mas tem um poder, uma palavra para diminuir quem você é, aleluia. Mas você não é aquilo que as pessoas que não conhecem Deus dizem que você é. Você é aquele que Deus diz que lhe conhece. Aleluia. Você é. Deus diz você é. E o reconhecimento de Deus não está na beleza. Falar em beleza não está na beleza. Entende? O reconhecimento de Deus não está na beleza, está naquilo que agrada a Ele. E o agrada dele, que agrada a Ele não é uma pose de um bonitão ou de uma verdade. O que agrada a Ele é a fé. E a fé é o que agrada, a fé é o que dá nome, a fé é o que faz ser reconhecido, é ela que faz transcender esse mundo para a eternidade, chegar ao trono da graça e Deus enviar o socorro para aquele que usa a fé em Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Agora, vejamos esse homem, Jacó. Jacó é um homem que a própria história dele, até a conversão, é uma história de deformação. A Bíblia registra que ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Ele é conhecido como trapaceiro. Aleluia! Enganador, trapaceiro e enganador. E como trapaceiro e como enganador, ele viveu como muitas pessoas vivem. Trapaceiro e enganador. Eu acho bonito que Pedro diz das suas cartas. Essa pessoa é uma pessoa sem Deus, neste mundo, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas ele vive, e muitas vezes vive com oponência, com estilo de grandeza, aleluia, não sabendo que ele é pobre, miserável e nu, aleluia. Então, irmão, nós temos que olhar para essa condição que Deus já preparou para nós em Cristo Jesus, para que ajude a levantar no nosso espírito, para que nós sejamos sempre motivados, pensando positivamente naquele que é positivo, Deus. Louvado seja Deus. Então esse homem, ele tem uma história, um trajeto. Sabendo que ele fugiu, foi morar com o sogro, casou-se, morou com o sogro, e um certo tempo, como ele era trapaceiro, a Bíblia diz uma coisa, irmão, isso é um princípio eterno, que serve para todos. Assim como ele era trapaceiro, o sogro dele foi trapaceiro com ele. Para se cumprir o princípio, a lei da semeadura. Louvado seja o nome do Senhor. Agora,
também esse homem que perto da morte, olha bem, irmão, ele já perto da morte, olha o estado, não era um estado de vida plena, mas também não era um cadáver, estava no meio, estava ele ali, ó. E às vezes, irmão, nós estamos desse jeito, nem estamos lá e nem estamos cá. Nós denominamos cristãos, nós participamos de culto, nós estamos indo, ajudando na obra, fazendo aquilo que nos mandam fazer. Mas às vezes nós nem estamos nem lá e nem cá. Nós estamos no meio. E quando nós estamos no meio, nesse momento, há muitas vezes em nossas vidas dúvidas, incertezas, inseguranças. Aleluia! Nós ficamos cercados de temor, porque nem estamos lá. Você já viu um ditado, crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo? Nem está lá e nem está cá. Ele está no meio. Aleluia! Eu estou tão alegre, irmão, hoje. Eu estou muito alegre. Então ele está lá no meio. Nem lá e nem cá. Essa é a coisa desse homem. E às vezes nós nos sentimos assim. Porque Paulo até diz a razão, escrevendo os Romanos. Porque há uma inclinação para a carne e há uma inclinação para o Espírito. Aí tem lá no meio. E o meio é a nossa fé. Aleluia. E quando nós não exercemos ela, nós nem estamos lá e nem estamos cá. Aleluia. Mas quando nós exercemos ela, aí nós estamos bem no centro. O centro é a vontade de Deus. O centro é o querer de Deus. O centro está o poder de Deus. A glória de Deus sobre a tua vida para operar em todo momento da nossa necessidade. Aqui está esse homem. Um certo tempo ele resolve voltar. Só que o retorno dele foi um empecilho, o irmão dele que estava por aqui com ele, com a vontade de vingar-se pelo que ele tinha feito. Aleluia. E ele volta e ele monta a estratégia. Bota um grupo na frente, ele monta uma estratégia para vir ao encontro. Mas ele continuava sendo o mesmo. O mesmo Jacó, o enganador, o fracassado. Ainda que Jacó tem um significado, Deus ajuda. Porque Deus é misericordioso e Ele ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa volta, ele tinha que passar pelo lugar chamado Jacó. Ele tinha que passar pelo um rio. E ali, ao passar, quando ele ultrapassa, ele encontra-se com um homem, um anjo. E ali guerreia com ele, aleluia. E ali se encerra, vencido-se em uma luta. Jacó e o anjo. Aleluia. E a Bíblia diz que exatamente nesse tempo, nesse exato momento, nesse tempo dessa luta, a idade de Jacó era de 97 anos. E às vezes, irmão, a gente é tão jovem, se acha tão velho, esmorecido, se deixa se vencer por qualquer coisinha, qualquer sintoma, qualquer fraqueza, qualquer medo, se encolhe. Jacó tinha 97 anos. E ele lutou a noite até o amanhecer. Aleluia. Ele lutou. E chegou o momento do ápice da luta. O anjo tinha que voltar. Agora veja bem a palavra do verbo de definição. O anjo. É uma telefonia, é o próprio Senhor. Por isso que o texto diz: Jacó lutou por Deus. Aleluia. Então, ali no meio da luta, já muitos querem ir embora e disse: não, você não vai ser me abençoar. A pessoa de fé em Jesus Cristo, ele tem sede de vitória. A pessoa de Jesus Cristo, ele tem sede de conquista.
Ele tem sede de conquistar, de alcançar. Se ele se interessa por algo, ele é um ganhador de almas. Se ele se interessa por aquilo que ele coloca o interesse, ele luta por aquilo que quer. E esse Jacó, ele lutou. E o anjo disse: me solte, porque eu tenho que voltar. E você não vai para lugar nenhum se você não me abençoar. Tu não vai para lugar nenhum. Eu não te libero, aleluia. Por que você desiste das suas lutas? Por que você abre mão? Por que você está se esconder, transferir para outra? Não, irmão, a luta é sua. Há uma promessa sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvimos que a irmã testemunhou, ela acabou de dizer: se eu sou tão só, lembre-se, tem uma promessa. Deus sabe a sua capacidade, Deus conhece a sua limitação, sua força, seu pecado, sua origem, aleluia. Mas foi você mesmo que ele escolheu e chamou, e é a você mesmo que ele diz: eu não te abandono e nem te deixarei. Eu estou com você, eu sou teu ajudador. Aleluia. Jacó luta. E naquela luta, o anjo fura na coxa, na virilha. E esse homem, Jacó, nessa junção aqui, ele nunca mais andou perfeito. Mas foi, como é que você sabe? Porque a Bíblia sempre narra Jacó se apoiando no bordão. Porque depois dessa espada que penetrou a juntura dele, aleluia, irmão, às vezes nós ficamos desse jeito, às vezes nós estamos feridos. Às vezes nós estamos perdendo as forças, a condição, mas nós temos que ir em frente. A nossa vida tem que continuar, a nossa luta de conquista tem que continuar. Nós não podemos abrir mão, nem para homem, nem para demônio, para nada, porque Deus já nos deu vitória. Ele espera que a gente possua ela. E Jacó, furou na juntura. E eu quero convidar a igreja para abrir um texto, porque em Gênesis, essa história, o Espírito Santo deixou umas coisas para um profeta. E eu quero que você abra sua Bíblia em Oséias, depois de Daniel, no capítulo 12, para você ver uma coisa, você entender uma coisa, louvado seja o nome do Senhor. A importância da nossa vida de fé, do nosso olhar para Jesus. Olha só, capítulo 12 de Oséias, quem já encontrou, diga amém. Vamos ler o versículo 3. Olha que Oséias faz esse relato de uma forma muito maravilhosa. Versículo 3. No ventre pegou no calcanhar do seu irmão. 12 de Oséias, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. No ventre pegou no calcanhar de sua mãe, do seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Na sua força. Agora o 4. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou em Betel, achou ali e falou conosco. Veja bem o que Oséias detalha desse encontro, dessa luta. Ele lutou com a sua força. Ele foi um herói, um guerreiro. Ele lutou com a força dele. E a força dele é uma força de um homem de 97 anos, mas com toda a força de juventude.
ele tinha um espírito lutador. Ele lutou e prevaleceu, chorou e me suplicou. Aí, irmãos, está o grande segredo da vida de um relacionamento com Deus. A nossa salvação. A nossa salvação não consiste apenas em aceito Jesus. Leia. Mas você tem que ir para a igreja, você aceita Jesus. Dependendo da igreja que você aceita, você tem que trocar essa roupa tudo. Essa roupa não serve para nada lá. Lá você não pode não. Vocês que você tem na sua casa, você tem que jogar fora, porque Deus aí começa a pontuar um montão de coisas. Mas Deus está falando de algo, de uma intimidade. De alguém que aceita Ele para ser próximo, de alguém que aceita a Jesus para se relacionar, aleluia, ter uma intimidade. Ele diz, chorou. O texto sagrado de Gênesis não diz que ele chorou por furado na coxa. Eu já sofri perfurações, tanto de bala como de faca. E dói muito, irmãos. Dói muito. Uma perfuração de bala aqui, e aqui também eu tenho de faca. E não é fácil. Mas ele não chorou pela dor do ferimento. Ele chorou pela dor do arrependimento da sua história, Jacó. E foi nesse encontro de arrependimento que um ano depois, agora tu não tem mais passado, agora tu vai ter presente e futuro, tu serás Israel. Aleluia. Olha, irmão, nós temos um dever de todo dia fazer essa correção sobre a nossa vida. Nós não podemos vir ao culto e voltar desse culto. Nós não podemos nos ajoelhar e pedir a Deus e prometer a Deus e não haver mudança. É preciso nós ter compromisso com nós mesmos e com o Senhor. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero uma vida nova. Eu quero mudança no meu viver. Eu quero que o Senhor seja a glória da minha vida. Aleluia. E o choro é de arrependimento. E lhe suplicou. Tem hora, irmãos, ele lutou com a força dele. Tem hora que a força humana cessa. Tem hora que a força humana é pouca. Tem hora que a força humana não tem mais a serventia. Aleluia. Mas existe outra força. E a Bíblia diz, Paulo diz, Tiago diz, a oração do justo pode muito no seu efeito. Aleluia. E você tem que pensar nisso, porque pode muito, porque muito não é tudo e muito não é pouco. Deus tem algo para fazer diante da sua oração. Clame a Ele, suplique a Ele, porque Ele é bom e é ajudador. Aleluia. Glória a Deus. Em Betel, e achou ali e falou conosco, quer dizer, falou com ele. Falou com Jacó, que agora não mais é Jacó, mas Israel. Aleluia. E naquele momento, o inimigo perdeu ele de visão. Porque o Jacó, Jesus disse isso, irmão. Que o inimigo não nos veria. Jesus citou isso para nós. E quando Jacó se encontra com seu irmão, o irmão que tinha no Jacó uma ira para descarregar, Deus silenciosamente, pela convenção de Jacó, fez com que o seu irmão tivesse alegria ao encontrá-lo. Porque agora ele não estava encontrando o trapacinho, ele estava encontrando o filho da promessa. Aleluia. O menino está te olhando, aleluia.
o limite tem que observar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Pedro diz que ele anda para redor bramando com um leão. Ele está escorrendo por aí, mas não sai do foco. Não perca o foco, aleluia. Não perca a sua comunhão com o Senhor Jesus. Não abra dessa intimidade com Ele. Proclame e clame, confesse sempre o nome dEle, porque esse nome dá resultado. Aleluia. Glória a Deus. Então, os escritores de Hebreu falam dessa forma, voltando lá em Hebreus 11, 21, ele fala pela fé. E nós vemos que em Gênesis, que Jacó abençoou já próximo à morte, abençoou os filhos de José. Olha, irmão, de 97 anos que ele lutou, que ele tinha condutor, agora próximo à morte, que ele morreu com 147, já perto da morte, nesse espaço de tempo, ele estava perdendo as forças. Mas o texto sagrado diz que agora a luta dele não era mais com a sua própria força. Agora ele lutava pela fé. E se apoiava no seu bordão. O bordão pode significar para nós a nossa fé. O que nós podemos nos apoiar para enfrentar as lutas, para fazer cumprir aquilo que Deus tem prometido. Abraão é o pai da promessa. Toda a descendência recebeu a promessa e foi cumprida. Jacó agora estava se cumprindo a parte dele. Aleluia. E ele abençoou o filho de José. Por quê? Porque isso é algo que é para ser liberado mesmo. Crente é para abençoar. Crente não abençoa é porque não se considera abençoado. É o crente sactel, furado. Só quer venha. Crente é para abençoar. Ele é a promessa em vida. Aleluia. Eis que farei de uma bênção. Tu serás uma bênção. Você é a promessa em vida. Aleluia. Não é outro que Deus aponta, mas a você. Aonde você tocar, abençoado será. É uma promessa, você é a bênção dessa promessa. Aonde você pisar, abençoado será. Você é o condutor dessa promessa. Quem tem que abençoar? Aleluia. E diz ela aqui, pela fé, Jacó próximo da morte. Olha o que Jacó estava fazendo, liberando bênção. Eu sempre disse, na minha velhice, eu quero uma coisa, eu quero uma pessoa que fique nem pique para mim. E eu sei que vai ser uma pessoa crente de muita paciência, porque eu sei que quando eu estiver velhinho, aonde a pessoa lê, eu vou pregar. E a pessoa tem que ter paciência. Porque você pensa uma pessoa que prega 24 horas por dia, sou eu. Não existe uma pessoa para conversar comigo para não receber um assunto de pregação de quem eu estou envolvido com isso mesmo. Pastor, isso é normal? Deveria ser para todos. Por quê, pastor? Porque foi Jesus que disse. A boca fala, o coração está cheio. O crente falando de vaquejado, o crente falando não sei de quê. Não é esquisito, não, gente. Aleluia. Não é esquisito o crente ficar falando em paredão, em batidão. Aleluia. Crente tem suas origens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Crente tem suas origens. Crente tem sua linguagem. Crente tem sua bandeira. Crente tem a sua pátria. Crente tem seu rei. Aleluia. O rei dele tem um trono e é eterno. E a promessa não diz para nós da seguinte forma: você vai poder sofrer com ele, mas vai reinar com ele. Aleluia. Paulo explicou e disse: não dá para comparar
pessoa consegue ser assim. Simples. Uma das coisas que o mundo oferece, entretenimento televisivo, ou até mesmo em algum aplicativo de internet, se chama série, novela. E você vê que eles encerram o capítulo deixando um anúncio bem chamativo para o outro capítulo. Não vou perder de jeito nenhum. O negócio vai ser bom. Aí você se ficciona naquilo. Para você ser assim, você pode ler a Bíblia, ler 3 capítulos por dia, de segunda a sexta. Quando for sábado, domingo, você lê 4, 5 por dia. Você aumenta o seu tempo de oração. Você pega o seu celular, parte por cima de algumas coisas que lhe chamam assim para você olhar, você não olha. O joelho no chão, não olhe mais. Faça um jejum a mais. Se envolva com um propósito. Porque muitos cristãos nem propósito têm, irmão. Muitos cristãos têm vivido com a música do pagodeiro. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem crente que não tem propósito. Nós não podemos perder o propósito. Nós temos propósito. Aleluia. Mas por que é importante ter propósito? Porque é a dispensa de Deus que está disponível para mim. A dispensa está com os propósitos, com os alimentos, com as promessas, está tudo lá. Vou tomar posse. Aleluia. Este homem aqui, já velho, apoiando no bordão, mas liberando bênção. Talvez a sua bênção hoje atual seja uma inclinação maior para vir a culto, que tem um crente que passa 15 dias sem ir a culto, 20 dias, e a gente visita e pergunta: como é que está? Estou bem, pastor, graças a Deus, estou na bênção. Observe, esse homem foi ferido na adjuntora. Ele já não tinha mais a mesma força, porque ele, um ancião de 147 anos, ele se apoiava no bordão, mas ele tinha que caminhar, ele tinha que liberar a bênção. Talvez você precise disso, se empenhar mais. Você não vai deixar de mancar, não. Você vai continuar mancando, mas Deus vai estar contigo. A tua fé vai te sustentando, a graça vai ser derramada, a glória vai te chegando, e a tua bênção virá, o milagre acontecerá, e você declarará ao santo nome de Jesus toda a glória. Glória a Deus. Então ele, perto da morte, abençoou cada um dos filhos e adorou encostado a ponta do bordão. Irmãos, é uma ligação muito forte. Eu lembro dos trabalhadores do papai que limpavam, lixavam. Em certo momento, a luta lá, ele descansava e o trabalho assim se escorava na ponta do carro. Se escorava. É uma ligação muito forte, porque é aquilo que está parando o peso do corpo. Isso tem significado. Ele já era um ancião, já perto da morte. Mas ele não se desligava daquilo que amparava ele. Cuide da sua fé. Judas diz isso. A fé que Deus deu santo. Cuide dela. Cuide da sua fé. Porque ela será o seu bordão. Para na hora da sua caminhada, que haverá momentos difíceis, você já está puxando uma perna e está difícil. Aleluia. Mas você está apoiado. Glória a Deus. Está
apoiado em Deus. Deus está lhe sustentando pela fé. Já velho. Eu penso assim. Quando eu ficava velhinho, eu dizia que era Raiano. Raiano casou, não vai ter tempo. Não tem problema, não tem compromisso. Lê a Bíblia para mim. Lê. Peraí, agora eu vou pregar. Lê onde, irmão? Eu leio em Mateus capítulo 5. Foi, então peraí. Deixa eu pregar agora um pedacinho aí. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então esse homem, patriarca, é o exemplo de fé que Deus nos dá hoje, no tempo presente. É a atitude de fé de um homem que mudou a sua história pela conversão. A sua fé tem que fazer seu caráter mudar. A sua fé tem que fazer sua conduta mudar. A sua fé tem que fazer seu comportamento mudar. Por quê? Porque você não vive mais para você, Paulo diz, você vive para aquele que morreu e ressuscitou por você. Aleluia. Então assim é a fala de Jesus. Glória a Deus.